E vamos lá, começando mais uma live, essa live de número 20, né? Hoje sobre teletrabalho e CLT. Como eu falei no convite, né, que eu mandei por e-mail, né, que eu costumo mandar pelo Instagram, publicar no Facebook, etc. Essa vai ser uma live um pouco diferente, né, do comum. Normalmente eu falo de coisas do meu dia a dia, né, sejam questões técnicas ou não técnicas, e eu não costumo entrar em questões contábeis ou questões jurídicas, né? Normalmente quando eu faço as lives, as pessoas perguntam sobre esses dois assuntos, normalmente eu indico que elas procurem realmente um contador ou um advogado. Mas especificamente sobre esse tema, como tem essa lei que foi lançada em 2017, né, eu resolvi falar um pouco sobre ela. Óbvio, eu não sou especialista no assunto, né, não sou advogado, e nem trabalho através da CLT já há mais de 10 anos, né, praticamente 10 anos que eu parei de trabalhar pela CLT, mas acredito que esse é um tema que faz sentido para o pessoal que me acompanha aqui, né? Então, para contextualizar, né, essa live aqui vai ser talvez um pouco mais curta do que as outras, né? Não vai ter interação porque ela está sendo gravada, né? A live inicial, eu iniciei, tive um problema, tive que cancelar, mas estou me comprometendo a ter uma semana, uma aula por semana, né, todas as semanas do ano. Então eu estou gravando essa aqui para suprir a janela aí que deveria ter acontecido nessa quarta-feira, 4 de março. Então, para contextualizar aí a questão da CLT, né, eu vou copiar alguns links aqui. Na verdade, eu vou colar muita coisa aqui, né, porque não são temas, né, que eu domino, então eu vou pegando as referências para poder repassar o conteúdo. Então, a CLT ela foi consolidada aí em 1943, né? A CLT é exatamente a consolidação das leis de trabalho. E de lá para cá, né, óbvio, muita coisa mudou e existe a questão, né, do artigo 6º, né, que se considerava que ele tratava alguma coisa relativa a home office ou teletrabalho, etc., né, como queiram chamar. E aí mais para frente eu vou, né, diferenciar essa história do teletrabalho versus home office. Mas a princípio isso é o que dizia o artigo 6º, né? Lembre que em 1943 não se falava, né, nem se pensava aí em estar definindo na lei alguma coisa relativa à internet, né? Falava-se em relação ao domicílio do empregado. Então não se distingue, né, entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de trabalho. Então eu cheguei a dar o exemplo quando eu comecei a live de que alguém que, por exemplo, fosse uma costureira, que trabalhasse uma tecelagem ou alguma coisa, e aí fosse trabalhar, por algum motivo passasse a trabalhar de casa, poderia ser considerada aí essa relação de trabalho de acordo com o que foi definido em 1943, que desde que tivesse caracterizada a relação de trabalho, né, não iria haver distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, né, no caso, né, onde fosse lá a empresa, né, e a casa, né, do empregado, o domicílio do empregado. E aí, apenas em 2011 é que isso aí foi atualizado. Então eu vou colocar aqui também a referência, né, em 2011, o que aconteceu? Saiu aí a redação da lei 12.551, né, 2011. Então, o mesmo artigo 6º, passou a incluir um pouco mais um parágrafo único ali, onde ele começa do mesmo jeito, né? Tem aqui: não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, né, desde que estejam caracterizados os pressupostos de relação de trabalho. Aí, parágrafo único: os meios telemáticos. Aí, óbvio, em 2011 a gente já está falando aí de informática, né, internet, etc., computadores. Então, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então é mais ou menos um resumo aí, dizer que o equivalente online, né, da supervisão, né, equivale ao seu, né, o que houver aí presencial. Então, se existe aí um conjunto de tarefas ou um processo para você gerenciar alguém pessoalmente,
né, se equipar aí o que tiver online, ferramentas, etc., com a finalidade de auxiliar ou regulamentar aí a questão do trabalho à distância. E aí, após 2011, né, somente em 2017, foi quando houve a reforma, né, trabalhista. Deixa eu ver se vai caber aqui o texto, deixa eu ver como é que ficou. Ainda cabe. Então, foi a lei 13.467, né, de 13 de julho de 2017, que é o foco principal dessa live aqui. Então, qual foi o objetivo aqui? Alterar a CLT, né, a Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto de Lei, né, 5.452, 1 de maio de 1943, né, essa primeira que a gente tratou aqui no começo, né, e algumas outras leis, né, 6.019, 8.036, 8.212, né, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho, né. E aí, óbvio que, na verdade, a 13.467 ela não trata somente do teletrabalho. Na verdade, o foco dela nem é especificamente o teletrabalho. Ela cita o teletrabalho, né, detalha mais, o que ajuda aí a dar um amparo jurídico aí, no caso, legal, na verdade, né, nem jurídico, um amparo legal, que você passa a ter uma lei explicitando mais. E aí, especificamente, né, na Lei 13.467, temos aí, só copiar novamente aqui, temos aí o capítulo 2A, né, com 5 artigos, que na verdade a gente vai tratar de 4, né, porque 4 artigos, porque o primeiro, né, ele simplesmente lista, né, diz que virão 4 artigos à frente que tratarão da questão do teletrabalho. Mas falando especificamente, deixa eu ver aqui, já não cabe na tela e minha imagem está cobrindo o texto aí. Então eu vou tirar aqui os detalhes do artigo 6º, vou deixar aqui só o decreto de lei, a lei, e vou apagar os detalhes aqui para a gente ir diretamente para a definição, né? Então, deixa eu tirar isso aqui, decreto de lei, artigo 6º, acho que agora ficou melhor, pronto. Então, o que o artigo 75B fala aí da Lei 13.467, né, de 2017? Considera-se teletrabalho, então essa é a primeira vez que o termo teletrabalho é utilizado, né, nessa lei, a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, né, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. E aí, algumas ênfases aqui. A primeira, ao serviço preponderantemente fora da dependência. Você vê que ele não fala exclusivamente, porque você pode estar trabalhando remotamente, na sua casa, no seu domicílio, o que seja, e você ir, né, esporadicamente ou periodicamente à empresa para fazer alguma reunião, pegar um documento, assinar alguma coisa. Então, o fato de você ir em alguns momentos à empresa e não trabalhar especificamente, somente remotamente, somente através do formato de teletrabalho, né, não gera um problema. Então, preponderantemente, né, fora das dependências, já está aí assumindo que você pode sim estar tendo acesso à empresa sem isso impactar na definição do que seja o teletrabalho. E aí, logo após, você vem com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua vez não constituem como trabalho externo, né? Então, por exemplo, você pegar o caso de um cobrador de ônibus, né? O cobrador de ônibus ele não trabalha nas dependências da empresa, ele está ali no veículo e tal, rodando a cidade, né? Mas ele também não vai ser considerado teletrabalho, né? Ele não tem um local fixo, né? Ele não vai estar ali com um computador, alguma coisa assim, um trabalho administrativo, nem nada disso. Ele é considerado, ele entra na categoria de trabalho externo, assim como motorista, assim como quem trabalha com vendas externas, sei lá, aquele cara que vai vender a questão lá da produtos
bebida, Coca-Cola, o que seja, né, que vai de bar em bar, restaurante, em algum domicílio aí relacionado à alimentação, né, essa pessoa ela não se encaixa, ou pelo menos a atividade que ela exerce não se encaixa no que foi definido nessa lei, porque aí fica claro que o objetivo é definir uma categoria específica, né, que são as pessoas que têm ali algum tipo de trabalho mais administrativo, que estariam a princípio trabalhando nas dependências da empresa e por algum motivo passaram a trabalhar remotamente, né, diferente de quem já tem por padrão o trabalho externo. Então é esse tipo aí de trabalho que essa lei engloba aí. E aí ele tem aqui o parágrafo único, né, que diz: o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Exatamente voltando aqui no preponderantemente fora das dependências e não especificamente, né, ou somente fora das dependências. Então, o parágrafo único, para não deixar dúvidas, ele esclarece aqui, né, que esse tipo de visita, né, essa ida esporádica aí a você comparecer nas dependências da empresa não descaracteriza. E aí vamos em frente. Você tem aí, esse foi o 75B, né? E aí nós temos o próximo, que é o 75C, né? Então falamos aí da definição, né? E vamos para o C, que é como é que é feita a formalização, né? Como é que você está hoje em uma questão de trabalho presencial, né? Ali CLT, indo bater o ponto na empresa todo dia, da semana, etc. Como é que você migra disso aí para o formato de teletrabalho, né? O trabalho remoto, o home office, né? Basicamente, aí, como já está descrito, a formalização é feita através de um aditivo contratual, né? Você já tem, óbvio, o seu contrato da empresa, né, que já rege como é a sua relação de trabalho, né, os seus horários, os dias que você trabalha. Basicamente, para você migrar para o teletrabalho, você vai fazer um aditivo do contrato, né? E aqui está descrito, né, que a prestação de serviço na modalidade teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, por mais que já estejam descritas ali no seu contrato atual o que é que você vai fazer, no momento que você vai para o teletrabalho, vai ser feito um aditivo que vai formalizar isso do ponto de vista do teletrabalho. Então, por exemplo, se você trabalha na empresa e você faz atendimento, né, de pessoas que vão à empresa, né, se você é uma secretária, você atende o telefone e a pessoa que chega na empresa, né, mas agora você vai trabalhar de casa, né, e óbvio não vão ter pessoas visitando a sua casa, né, procurando a empresa, mas você vai continuar, né, fazendo atividades, né, administrativas ou pelo telefone. Então isso aí vai estar caracterizado no seu aditivo, né, deixando claro que você não vai estar fazendo mais atendimento ao público, né? Então por isso que é importante fazer essa descrição aí. Um outro ponto aqui, né, que é importante frisar é o seguinte, que essa mudança tem que ser ou deve acontecer através de um acordo mútuo, né? Então, se você olhar aqui o próximo item, né, da lei, descreve aqui, né, o primeiro parágrafo: poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. O que é que quer dizer isso? Se você está na empresa presencial e aí, né, o empregador afirma que você vai ter que trabalhar a partir da sua casa, mas de repente você não tem infraestrutura, né, ou você na sua casa, né, ou sei lá, você tem filhos e não vai ficar um ambiente legal, etc. Você não concorda com isso, né, você não é obrigado ou obrigada, né, a trabalhar no regime de teletrabalho. Essa migração para o teletrabalho, ela primeiro deve ser mútua, né, deve ser um acordo
entre empregador e empregado e deve ser formalizado em um contrato específico para tratar isso aí. Agora, o que acontece quando você precisa voltar, né? Ou existe aí a necessidade ou alguma demanda para que você volte do teletrabalho? Então vamos bolar um outro cenário aqui, né? Você foi lá e solicitou, né? Você descobriu que existe teletrabalho, né? Entende agora como é que funciona, você propôs na sua empresa, né? Houve o acordo mútuo, vocês fizeram um aditivo contratual, você começou a trabalhar de casa. Então digamos que você tem um filho ou uma filha, né, que estava numa creche, e aí você tira a criança da creche porque agora você trabalha de casa, né, e aí você pode passar mais tempo com a sua família, e aí passado 1, 2, 3 meses o empregador vira para você e diz que não está dando certo por algum motivo, né, e que você deve voltar do teletrabalho para o presencial. Nesse caso, é um formato um pouco diferente. Enquanto a migração do presencial para o teletrabalho ela é feita através de acordo mútuo, né? A migração de volta do teletrabalho para o presencial ela é uma imposição do empregador. Então, a partir do momento em que o empregador disse que você tem que voltar para o regime presencial, não é uma questão de entrar em acordo. Você não pode dizer, eu não quero, né? Não é bem por aí. Aí é uma imposição do empregador e você tem que voltar. Agora, pegando o exemplo que eu tinha comentado, né, se você tirou a criança da creche, né, você precisaria aí um tempo, né, para encontrar uma outra creche, alguma coisa, alguém para cuidar da criança. Então, já é previsto em lei. Então, deixa eu colocar aqui mais um tópico, que diz aqui que poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Então aí já não é acordo mútuo, né? Mútuo acordo, já é determinação do empregador. Então, para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual novamente. Então, saiu do presencial, foi para o teletrabalho, acordo mútuo, aditivo contratual registrando quais são as atividades, como é que vai funcionar o teletrabalho. Houve imposição, né, houve a determinação do retorno do teletrabalho para o presencial. Nesse caso não é uma questão de mútuo acordo, né, é uma determinação do empregador, e aí se registra novamente um aditivo contratual indicando a finalização do teletrabalho. E aí vamos em frente aí para a questão da infraestrutura, gastos, reembolsos, etc., que é tratado aí no artigo 74D. Né? Porque aí você tem que imaginar que a partir do momento que você passa, né, a trabalhar remotamente, né, e aí é importante lembrar que, como eu comento aí no curso avançado e tal, né, o home office e o teletrabalho, né, e o trabalho remoto não são a mesma coisa, né, não são sinônimos. O fato de você trabalhar remotamente, você pode, por exemplo, que é uma questão comum, você trabalhar de um coworking, né, e aí você não estaria trabalhando da sua casa. Então, é importante deixar claro que teletrabalho e trabalho remoto não é sinônimo de home office, né, de trabalhar da sua residência. Pode ser um formato, mas não é o único, né? Dito isso, eu vou apagar aqui para dar espaço de novo, né? E vamos para o 74D, que diz que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Né? Então, alguns cenários novamente, você vai sair do presencial no escritório, né, para de repente trabalhar na sua residência ou em outra cidade, ou na sua cidade em um coworking, por exemplo, e vai precisar ser pago o coworking.
ou você vai estar gastando mais energia da sua casa, ou você vai precisar de um computador porque na empresa você usava da empresa, né? Ou você vai imprimir vários documentos e você vai precisar de uma impressora, vai precisar de papel, vai precisar de tinta, né? Então tudo isso aí vai ter que estar previsto no aditivo contratual. A lei não prevê isso, e a gente sabe que em boa parte dos casos quem é que vai cobrir isso, mas cabe aí no momento da definição aí do contrato definir de quem é a responsabilidade da aquisição. Uma coisa importante, digamos que você foi lá, né, e está previsto no contrato que você vai receber o seu salário normal, né, e mais além disso você vai receber uma ajuda de custo para compra de equipamento anualmente, ou bianual, o que seja, compra de papel, para ajudar na energia elétrica, o que seja. Você vai receber valores ou ser reembolsado, né, por coisas além do seu salário, coisas relativas à atividade. Aí vem um outro item que é o parágrafo único do artigo 75D, que diz: as utilidades mencionadas no caput desse artigo, que é exatamente essa lista aqui de cima, não integram a remuneração do empregado. O que é que se quer dizer com isso e o que é que se quer proteger com isso? De repente você vai lá, você passa para o teletrabalho, você tem uma remuneração de X, e aí de repente no momento de saída da empresa, demissão, o que seja, você quer que de repente o seu advogado ele faça um cálculo embutindo na sua remuneração, no seu salário, os valores, que não eram pagos diretamente para você, como o valor lá de equipamento, luz, etc. Você quer encaixar isso aí como se fosse parte da sua remuneração que não estava sendo paga. Isso aí já está previsto em lei que não conta. Então esses valores aí mencionados para aquisição, manutenção, fornecimento de equipamento, infraestrutura ou reembolso de alguma coisa do teletrabalho, nada disso entra nada disso integra a remuneração do empregado, seja no momento do trabalho normal, enquanto está ali no trabalho via CLT, ou seja, um momento de desligamento em que você quer fazer algum cálculo retroativo utilizando esses valores. Então, a lei já prevê isso e protege a empresa em relação a esse tipo de coisa. E aí vamos para mais um item, que é o 75D. Então, o que é que diz e o que é que trata o 75D? O 75D, ou 75E, desculpa, 75D é o que a gente acabou de falar. O 75E, ele trata da questão da segurança do trabalho, etc. Então, suponha mais um cenário hipotético. Você migrou do teletrabalho, do trabalho presencial para o teletrabalho, você vai trabalhar na sua casa, segunda a sexta, você vai na empresa uma vez por mês para assinar algum documento, para fazer alguma reunião, etc. E aí, supondo a época que você estava ali no presencial, você está daí na empresa, e aí você, no regime presencial, não no teletrabalho ainda, está na empresa, passou por um equipamento, alguma coisa, escorregou no chão, no piso molhado e tal, torceu o pé, acidente de trabalho. Você está nas dependências da empresa, horário de trabalho, é considerado acidente de trabalho. Agora, você migrou para o teletrabalho, está trabalhando de casa, 3 meses já, e aí um momento você levanta da sua mesa, deixa o computador lá, vai pegar um copo d'água na cozinha, pisou de novo, piso molhado, escorregou, torceu o pé. O que é que diz aí o artigo 75E? O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e extensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então, a única responsabilidade do empregador é instruir o empregado, não se responsabilizar sobre o que acontece na residência dele. E aí, o parágrafo único desse mesmo 75E, ele diz: o empregado deve assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, se o empregador colocou lá, você tem que usar uma cadeira do tipo X,
né, alguma questão ergonômica para você não ter um problema, né, de coluna, né, de articulação, etc. Né, ele vai passar as instruções, né, se for o caso, se tiver em contrato, né, ele vai ajudar a custear isso, né, e vai colocar nas instruções para que evite qualquer doença trabalhista. Né. O mesmo vale para qualquer outra coisa ligada a algum acidente de trabalho, né, em domicílio. Então é a obrigação da empresa certificar que estão listadas aí quais as precauções devem ser tomadas e o empregado ele assina um termo se responsabilizando que ele está seguindo as regras para que o problema não aconteça. Mas acontecendo, a empresa não se responsabiliza. Então dá para perceber aí que a lista de responsabilidade da empresa é bem pouca aí em relação a qualquer coisa que acontece, né? Aí não necessariamente ligado a teletrabalho, mas só aí aproveitando que a gente está falando dessa lei, né, vou aqui pegar um outro artigo aqui, um outro parágrafo aqui já é do artigo 134, que já não é nem mais sobre teletrabalho, mas falando de férias só a título de curiosidade, né, que ela diz que desde que haja concordância, né, do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, né, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Então, você vai ter que ter um de pelo menos 14 dias, né, um de pelo menos 5 dias, né, aí já são 19 dias e aí, óbvio, o que sobra, né, vai ser aí de 11 dias, né, que é o máximo que você pode estar quebrando aí as suas férias, tá? Assim que ficou aí o processo. E para complementar, ainda no mesmo artigo, né, deixa eu só voltar aqui para complementar que está falando da mesma coisa, né, tem aqui que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dias de repouso semanal, né? Então não vale aí começar, né, as suas férias no sábado, né, na sexta-feira ou na véspera do Natal, né, não entra aí, né, isso aí é proibido, né? Então essa aí é a visão geral. Então recapitulando rapidamente, né, o trabalho remoto ele não é qualquer atividade que você executa fora da empresa, né? Dá para perceber pela lei que é basicamente direcionada a trabalhos administrativos que eram feitos dentro da empresa e agora são feitos fora, né? E aí, óbvio, né, a gente, como da área de tecnologia, vê que claramente o trabalho de programador, né, e coisas correlacionadas se encaixam nesse tipo de coisa, mas não só isso, óbvio. Então, por exemplo, na área jurídica, aí já tem vários casos, até na casa de defensoria, que o pessoal aí tentou emplacar o teletrabalho, teve até um problema em relação a isso, mas fica claro que não é limitado a nada especificamente tecnológico. A tecnologia ela entra aí como um meio para alcançar o teletrabalho, mas o objetivo é abranger pessoas que tenham atividades administrativas, né? E aí, fora isso, né, recapitulando, tem a questão de para sair do formato presencial para o teletrabalho, né, tem que ser mútuo acordo. Para voltar do teletrabalho para o presencial não é mútuo acordo, é imposição, né, expressa aí do contratante, né? E no final das contas, toda a questão de como você lida, né, com gastos, né, que você vai ter na sua residência em relação ao trabalho, isso aí vai ter que estar descrito no aditivo contratual que define como é que o teletrabalho vai funcionar, quais vão ser as suas atividades e quais vão ser as suas responsabilidades. E aí, finalizando, a questão de acidente de trabalho, ou doenças ou coisas que podem acontecer, né, a empresa também se redime disso, né, não é responsável por isso, é responsável apenas por detalhar aí o que precisa ser feito para evitar que ocorra algum problema. É importante também ressaltar que no momento em que você está no trabalho presencial, né, principalmente se você bate ponto, né, você vai estar lá, né, óbvio que tem as pessoas que não batem, por exemplo, cargo de confiança, etc., né, alguns de gerência não necessariamente bate ponto, mas as pessoas que batem ponto,
né? No momento que você vai para o teletrabalho, né, esse ponto ele deixa de existir, deixa de existir esse controle por hora, né? Mas o que para algumas pessoas pode parecer uma coisa boa, não preciso mais me preocupar em estar naquele exato momento ali, né? O outro lado da história, a contrapartida, também é válida. Então, não existe também o limite de horas. Então, se no presencial você tinha a ideia de que passou do seu horário, né? Se você está trabalhando ali 8 horas presencial, né? E você passou 2 horas do seu trabalho naquele dia, você vai receber 2 horas extras. No teletrabalho, como não existe o controle de horas, né? O contratante poderia lhe passar mais trabalho e de repente você trabalhar 10 horas e você não vai receber as suas horas extras. Então é importante entender isso, né, se você está pensando em concordar com o teletrabalho. Né? Tem que estar tudo muito claro para você saber que existe essa possibilidade. Óbvio que isso aí depende também, né, de quão séria, né, e quão correta é a empresa. Né? Uma empresa correta, ela cuidaria para que o limite de horas de trabalho seja respeitado. Se é uma empresa que está acostumada ali a explorar as pessoas ao máximo, né, a gente já sabe o que é que vai acontecer com as pessoas que venham a migrar, né, do presencial para o teletrabalho. Mas é isso, como eu falei, esse tema aqui, né, é atípico, né, mas acredito que é de interesse de algumas pessoas. Né, ele fica aqui, né, durante uma semana disponível, né, para quem assistir no YouTube. Né, e aí depois a gravação sai do ar. Né, quem tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários. Óbvio, quando eu falo de outros temas, né, eu estou aberto aí, né, e me sinto à vontade para responder qualquer tipo de dúvida. Né, para esse tema específico, pode ser que eu não tenha resposta, eu que tenho que procurar, né, eu consultar alguém, mas fica à vontade para deixar o seu comentário aqui onde você assistiu, seja no YouTube, né, no Facebook, né, ou onde seja, né, ou me mandar qualquer dúvida pelo Instagram, por e-mail ou até pelo canal do Telegram. Então é isso, obrigado a quem assistiu até agora, né, deixa aí o like, se você não está inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações, né, ative aí as notificações do canal, né, e nos vemos na próxima semana. E aí, muito obrigado, né, e até a próxima.